Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, o mundo parou ao ver um Boeing 737 se chocar com a torre norte do World Trade Center, em Nova York. 15 minutos depois, uma segunda aeronave atingiu a Torre Sul. Na mesma manhã, outros 2 aviões comerciais foram alvos de sequestro. O resultado disso, você já sabe. O atentado, com autoria requisitada pelo grupo terrorista Al-Qaeda, deixou um saldo de quase 3 mil mortos e 7 mil feridos nos Estados Unidos. Mas claro que o impacto foi global. As bolsas não poderiam ficar de fora. Logo, o pânico se alastrou, até porque a insegurança não se resumia apenas aos investimentos. Naquele momento, o mundo se perguntava: será que vão surgir novos ataques? Será que vai ser hoje? Semana que vem? No dia do ataque, as bolsas de Nova York ainda não tinham iniciado o pregão, e houve consenso em manter um completo fechamento do ambiente de negociações. Até porque a maioria dos prédios na região central e em outras áreas de Nova York foi fechada ou evacuada. O mercado americano só voltou a funcionar no dia 17 de setembro, ou seja, 4 pregões fechados, o que causou a maior paralisação desde a Grande Recessão em 1929. No Brasil, que ainda funcionava no sistema do pregão Viva Voz, começou um burburinho logo na abertura do mercado futuro. O Ibovespa abriu despencando, o dólar lá em cima, com os operadores sem entender o porquê. Estamos falando de 2001, né? Naquela época, a informação demorava mais para viralizar. A oscilação foi tão forte que os futuros chegaram a ficar sem contraparte. E tudo isso antes do mercado de ações abrir. Conforme as informações foram chegando, o que antes era apenas um acidente foi se consolidando como um ataque terrorista. Daí, a grande dúvida era: será que o mercado de ações brasileiro iria abrir? Pois, por mais trágico que tenha sido o atentado, as implicações em manter a bolsa fechada são muito graves para o mercado. Como os investidores iriam fechar um câmbio, pagar contas, liquidar posições? O possível fechamento da bolsa e a consequente falta de liquidez, além de trazer um efeito dominó nos meios de pagamento, poderia quebrar muitos investidores quando o pregão retomasse, pois a oscilação acumulada durante a paralisação poderia ser imensa e, o pior, numa paulada só. Mas não foi o caso no Brasil. O pregão brasileiro de ações abriu normalmente às 10 horas, mas não aguentou a forte queda, atingindo o circuit breaker, que é uma paralisação automática quando a bolsa atinge a região de 10% de queda, e encerrou as atividades às 11h15. Nos dias seguintes, o pregão ocorreu normalmente. Foram dias em que o mundo perdeu o chão. Não foi uma crise que foi se intensificando gradualmente, como muitas outras. Também não foi uma crise só financeira. O pânico invadiu o cotidiano das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, onde as pessoas evitaram sair de casa, começaram a estocar mantimentos e até tiraram os filhos da escola. É o seguinte, amigo, é aquele tipo de crise que não dá para antecipar. Ela vem como um raio. Nisso, já começaram a surgir teorias de que a bolsa já indicava essa queda antes mesmo do atentado. Será que isso é possível? Vamos ver. No dia 10 de setembro, um dia antes da tragédia, houve um movimento muito atípico nas opções de compra de empresas de armamento, com investidores apostando em sua alta, assim como grandes apostas na queda de seguradoras e aéreas. Além disso, houve uma grande procura por títulos públicos americanos, considerado o porto seguro do mercado financeiro. Estranho, não? Para quem gosta de análise gráfica e a teoria de Dow, que diz que o preço incorpora de forma imediata todos os descontos e fatores que afetam sua cotação, o comportamento do gráfico do Ibovespa dias antes do atentado é um prato cheio para debater essas duas teorias, tanto a de Dow quanto a da conspiração. Teorias à parte, não posso deixar de contar uma história que aconteceu com um amigo meu. Poucos meses depois do 11 de setembro, havia um boato muito forte de que haveria um atentado à bomba dentro do ambiente de negociações da própria Bolsa de Valores, em São Paulo. Imagine o cenário. Já não bastasse a insegurança que o mundo vivia, os operadores do pregão tinham a sua própria rotina de temor e receio de que algo pior estava por vir. E claro, não poderia ser diferente. A lei de Murphy está aí para isso. Sem saber se foi algo proposital ou alguma pane no sistema, um alarme disparou no meio do pregão da BMF. Os operadores correram por suas vidas. Teve queda de escada, pisoteamento. Nada grave, ainda bem. Foram semanas intensas e que nos deixaram algumas lições. Talvez a mais importante é sabermos que não é possível prevermos todos os acontecimentos. Sei que parece óbvio dizer isso, mas geralmente deixamos para tomar atitudes depois do ocorrido.
A melhor alternativa para isso continua sendo diversificar. É muito importante você ter uma exposição saudável em todos os seus ativos financeiros. Isso te trará um equilíbrio emocional, o benefício dessa tranquilidade tem um impacto enorme na sua rentabilidade. Nessa crise de 2001, o mercado brasileiro chegou a cair 20% após o atentado. Porém, toda essa queda aconteceu em apenas 4 dias, quando o Ibovespa atingiu a mínima no movimento do dia 14 de setembro. A partir desse momento, o movimento foi de recuperação. Em 55 dias corridos, o Ibovespa voltou ao patamar anterior ao ataque terrorista. E claro, apesar de ser um evento ocorrido apenas nos Estados Unidos, não houve um índice amplo de ações no mundo que não tenha caído. O petróleo e o ouro dispararam. Quando o mercado americano reabriu, depois de 4 dias, a queda dos seus principais índices foi na casa de 7%, isso num dia. E ao longo da semana, o Dow Jones caiu 14%, o S&P 500 11%, a Nasdaq 16%. Os danos físicos do ataque foram estimados em 55 bilhões de reais. De fato, um valor muito alto. Porém, o tombo do mercado acionário foi muito maior, cerca de 1,4 trilhão de dólares. Conforme as informações iam vencendo o medo, os mercados foram se recuperando ao redor do mundo e a crise econômica superada em poucas semanas. Com isso, temos uma outra lição: se desfazer de ativos no epicentro de uma crise apenas para termos uma sensação de segurança, muitas vezes é a receita perfeita para diminuir o seu patrimônio e você se arrepender depois. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série Pregões Históricos. Sem dúvida, um dia marcante para a humanidade e para os mercados financeiros. Um dia de aprendizado e respeito às vítimas e heróis envolvidos nessa tragédia. Um dia que não devemos esquecer. Inscreva-se aqui no canal do Guia da Bolsa e ative as notificações. Até a próxima!